Primeiro, consideramos que nós não somos o corpo físico, certo? Nós somos consciências. Então, a consciência é que domina um corpo físico, a consciência é que usa um corpo físico. Então, o corpo físico ele tem um papel de estrutura, tá? Ele funciona como uma estrutura de funcionamento. E eu domino essa estrutura. E essa estrutura é energética, porque é composto, o corpo físico é composto por energia. Isso nós sabemos. Isso não é místico, certo? Não é transcendental. Nós sabemos que o corpo físico ele é composto por energia. Agora, a consciência domina este corpo, mas em alguns momentos esse corpo parece que domina a consciência. Tá? Até você ter lucidez e conhecimento desse processo, você dá um segundo passo que é ter autonomia sobre o seu próprio corpo, como nós temos aqui. Em algum momento, esse corpo vai exigir de vocês, por exemplo, um repouso. Então a gente sabe que é natural, nesse horário, algumas pessoas vão dormir, vão cochilar. Então o corpo físico acaba dominando a pessoa. Mas tem aquele que consegue dominar por mais vai observando, da consciência com relação ao seu próprio corpo. Então a conscienciologia e a projeciologia são ciências que visam trazer um pouco diferente, né, do que da década de 70 e também há mais tempo quando esses fenômenos eram realmente renegados a processos mais religiosos ou espiritualistas, porque são movimentos que têm liberdade para estudar o fenômeno. Tá? Então, sempre com esses dizeres, não acreditar em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Tá? Buscar sempre acreditar, experimentar e tomar a sua experiência como referência para que valorizando as explicações que nós temos sobre determinado fenômeno. Se um fenômeno ocorre, a gente explica a partir de um paradigma pessoal ou a partir de um paradigma científico. Mas este fenômeno, essa explicação, ela é sempre relativa. Então vou dar um exemplo bem claro. No passado, se um vulcão, por exemplo, estourasse, as pessoas explicavam, por exemplo, que foi porque determinada pessoa na comunidade fez algo de errado e o Deus do trovão ou o Deus do rio aqui não quer dizer que tem que ser cético, tá bom? Não é isso, é ficar numa postura mais profilática, ou seja, vacinada, de não aceitar qualquer verdade que é colocada e se pautar pela própria experiência. Então, assim, tudo bem, o professor está dizendo que é isso, vamos experimentar. E a partir da experiência, você mesmo tem que ter a liberdade de interpretar, ok? Então, projeção consciente, o que é? Como é que a estrutura de funcionamento, ele pode ser desenvolvido? Então, vou fazer aqui algumas perguntas. Você sabia que estava sonhando? Algumas pessoas. Sensação de queda. Alguém já acordou à noite em estado de paralisia, sem conseguir mexer um músculo? Uma boa parte também das pessoas. E essa paralisia ela se complica quando você começa a ver alguma coisa, não é? Se aproximando, aí gera um medo, gera uma euforia, e você acorda em taquicardia, ou acha que está morrendo, não é? Alguém, por exemplo, já teve um sonho em que você previu algum acontecimento, mínimo que seja, entendeu? Vai chegar um cachorro na sua casa novo, mínimo que seja, até grandes acontecimentos. Vocês, por exemplo, já tiveram sonhos que são repetidos naquele mesmo local, com aquelas mesmas pessoas? Então, olha que estranho. Um sonho que é um processo onírico, é um processo subjetivo, não é uma realidade objetiva, compartilhada. Sonho não. Mas o que são esses fenômenos? Então, outra pergunta. Por exemplo, vocês já tiveram um sonho, entre aspas, né? Vocês já tiveram um sonho em que vocês encontraram alguém e essa pessoa, ao acordar, rememorou aquele sonho naquele mesmo local que você estava? Diminui um pouco mais a estatística, que já começa a ficar um pouco mais raro, mas são fenômenos que comprovam que aquele fenômeno ele é objetivo e não subjetivo. E aí eu posso continuar aqui fazendo várias perguntas, porque a gente percebe que muitas pessoas levantaram a mão aqui para vários indicativos de que vocês tiveram uma projeção consciente. A pergunta mais enfática é: vocês têm certeza que estavam fora do corpo? Tem dúvida? Então essa é a questão, é a gente começar a pegar esse fenômeno e entender o que de fato ele é.
Entende? Porque é colocado para nós que isso é sonho. Para facilitar, chamaram de sonho lúcido. Sonho lúcido. Na conscienciologia, na projeciologia, nós não entendemos como sonho lúcido, entendemos como uma projeção semi-consciente, uma projeção em que você tem a lucidez parcial ainda dos fatos que estão ocorrendo, mas tem algumas pessoas que têm de fato certeza de que não estão no corpo físico, estão andando, por exemplo, na sua própria casa, constatam isso ao acordar, vendo algum outro fato, que ajuda a provar. Tem pessoas que têm certeza, então isso aumenta o nível de lucidez, a pessoa já entende que aquele fenômeno não é sonho. Então ela trabalha toda noite com esses dois conjuntos de fenômenos. Ora eu vou ter sonhos, natural, tá? Ora eu vou ter realmente uma projeção. Pessoas vão conseguir induzir a projeção. Esse é o mais esperado e o que as pessoas mais buscam. É ter essa capacidade de sentar ou de deitar na cama e simplesmente começar a sair do corpo físico. E esse procedimento ele vai levar a pessoa a uma condição, primeiro de euforia, se for a primeira vez, ou realmente se ela realizou isso poucas vezes, ela vai ficar eufórica, porque ela vai se deparar com uma outra realidade. É como a pessoa entra num processo quase que infantil mesmo, de estar frente a uma outra realidade em que ela consegue fazer várias outras coisas que ela não faz com o corpo físico. Então, de certa forma, ela perde um pouco até da lucidez, porque ela entra numa euforia, num infantilismo e começa a aproveitar o ambiente de uma forma muito brincalhona. Então, isso é natural também. Com o tempo, a gente leva mais a sério e começa a tirar proveito desta realidade, porque quando você está fora do corpo, você está apreendendo mais informações, você está captando mais informações da realidade. E mais, você está se deparando com outra realidade, não uma realidade física. Logo, entra um espírito científico, que é buscar explicações do que é esta realidade, que local é esse, que estrutura compõe esta realidade. Então, cada um vai ter um paradigma que vai nortear a sua pesquisa fora do corpo. Tem gente que vai querer voar, tem gente que vai parar, olhar o chão e fazer questionamentos do que é constituído esse chão no extrafísico. Tá? Projeção consciente é o termo que nós utilizamos, é um termo técnico, mas vocês conhecem por diversos nomes. E os nomes mais comuns, quais são? Viagem astral. Viagem astral. Se vocês colocarem viagem astral no Google, é o campeão. É o campeão, realmente. Viagem astral é de alguma escola esotérica, assim como corpo astral, viagem do corpo astral, projeção astral, EFC. não é? Desdobramento, EFC, experiência fora do corpo, ou Out of Body Experience, também, OBE, né? Projeção do corpo psíquico, quem é Rosa Cruz aí, ou leu alguma coisa, eles tratam por esse nome. E o espírita, como é que trata? Tem algum espírita aí? Alguém quer ser simpatizante? Desdobramento? Mas o nome que eles deveriam utilizar é emancipação da alma. Certo? Mas é mais difícil, né, de usar emancipação da alma. Como é que seria? Hoje eu me emancipei, não tem como, né? Você vai falar, eu me desdobrei, eu saí do corpo. Desdobramento é hipnose, desdobramento astral. Mas pegar emprestado porque fica bom, entendeu? Eles conseguem utilizar. Mas a gente não acha adequado porque a gente não desdobra, certo? Se for olhar a estrutura, o que é um desdobramento? Nós não nos desdobramos. Simplesmente eu me desconecto parcialmente do meu corpo físico e continuo conduzindo outras estruturas, que são outros corpos, tá, de manifestação. Então a estrutura de funcionamento ela vai passar por outros corpos de manifestação. Então já ressaltei ali, nós somos consciências. Nós conduzimos outros corpos de manifestação, além do corpo físico. Essa é uma das premissas da qual eu falei que nós nos pautamos nas pesquisas. Esse outro corpo de manifestação ele foi trazido nas pesquisas da parapsicologia. Tá? A partir dos relatos da projeção consciente, as pessoas falavam que se percebiam com outro corpo. Então eles elaboraram a hipótese do corpo objetivo. Porque o corpo que eles conheciam era um corpo subjetivo.
que é o corpo dos sonhos, certo? É onírico. Se existe um outro corpo e é uma realidade de fato, então seria um corpo objetivo. E a hipótese era essa: existe de fato um corpo objetivo? Essa pesquisadora, Susan Blackmore, que escreveu aqui o livro Experiências Fora do Corpo, já na década de 70, ela aborda diversos experimentos. E um desses é para tentar provar a existência do corpo objetivo. Então, ela investigou bastante os experimentos com os outros projetores. Ela não saía fora do corpo, mas os outros sim, certo? E constatou-se que algumas pessoas percebiam que tinham corpo, outros não percebiam nenhum corpo. Mas, na média, no geral, as pessoas se percebiam sim andando com um corpo que era uma réplica do seu corpo físico. Ok, então várias outras abordagens religiosas, espiritualistas também falavam deste corpo. Uns vão chamar de corpo astral, corpo espiritual. O espiritismo chama de perispírito. Tá? Na projeciologia chamamos de psicossoma, que tem uma ligação com psique, tem uma relação com emoção e está mais de acordo com a forma dele se manifestar, que os hindus também entenderam dessa forma: o corpo dos desejos, o corpo das emoções. Então, é um corpo emocional, ok? Além dessa estrutura do corpo físico e do corpo emocional, existe uma que faz o intermédio, que é o corpo energético. Então, ele liga o corpo físico ao corpo emocional. Então, é um corpo de energias. Fazendo uma analogia, seria o corpo vital, seria o duplo etérico, de outras abordagens, certo? Na conscienciologia, projeciologia, nós utilizamos o termo energossoma, tá? Corpo energético. Então, só nos resta aquele outro veículo, aquele outro corpo, que é o corpo mental. O corpo mental seria o corpo do discernimento, o corpo das ideias. Este corpo ele foi percebido, não visualmente, mas por deduções lógicas, a partir de quem estava projetado com ele. Como ele não percebia um corpo, ele percebia que ele estava em uma outra dimensão, além das dimensões que se manifestam nos corpos energéticos e emocional. Ele estava em uma outra dimensão, então foi chamada de dimensão mental. E quem mais tem esses tipos de projeções nestas dimensões são pessoas que meditam, pessoas que trabalham muito com a concentração, certo? Os yogis, os monges que praticam muita meditação, eles atingem algumas experiências de corpo mental, muitas vezes chamados de samadhi, satori, cosmoconsciência, tá? Ou consciência cósmica, que também é Rosa Cruz, o termo. Muitos dos estados nirvânicos são percebidos a partir de uma projeção de corpo mental. Então percebe que a gente pode se manifestar em outras dimensões, não apenas em uma, em várias dimensões. Cada veículo desse está ligado a uma dimensão, tá? Mas são somente esses corpos? Atualmente a gente trabalha com estes, porque nós temos uma massa crítica de pessoas que se manifestam com eles. Mas é possível sim, em tese, que tenhamos outros corpos também. E isso é trazido por algumas abordagens também espiritualistas, certo? E teosofia, por exemplo, vai trazer outras, né, subdivisões de corpos. Mas, enfim, não temos uma massa crítica de pessoas tendo manifestações práticas com estes corpos. Então, eles ficam reservados para que a gente tenha um avanço, né, nas experiências fora do corpo. Ok? E agora, projeção consciente. Uma coisa que é muito bacana a gente refletir é a gente estar aqui numa universidade falando de projeção consciente ou de viagem astral. Isso não era possível, tá bom? Algumas centenas de anos. Não era possível. Ia para a fogueira, entendeu? Era louco. Você era tratado como bruxa, você era tratado como herege. Então, assim, você não podia lidar com estes fenômenos. E não tem muito tempo isso. Então, hoje a gente tem total liberdade para falar de projeção consciente. A gente tem total liberdade para ir ali fazer um curso, deitado num colchonete, todo mundo tentando sair do corpo. Então, a gente tem mais liberdade para explorar de forma científica, tá? Esses fenômenos que sempre estiveram com a gente. Então, o que eu quero colocar é um período em que a projeção consciente foi evoluindo a partir da história, e a gente divide ele
didaticamente em 4 grandes períodos. Tá? O período antigo, que remota desde o início da humanidade, tá? Que ela passou a viver em sociedade, até o século XIV, a gente vai ter ali a projeção consciente um pouco parecida, como ela era tratada, como ela era desenvolvida. Tá? Claro que veio mudando, e aí a gente entra num outro período em que ela já tem uma outra característica, mas nesse período antigo, a projeção ela era trazida mais nos relatos de filósofos ou nas mitologias antigas, nos folclores, nas lendas. Então, quando se escutava ou lia sobre grandes sábios que voltavam dos sonhos com algumas verdades, algumas soluções, tá? Isso envolve o fenômeno da projeção consciente. Então, eles saíam fora do corpo? Sim, eles saíam fora do corpo. Esses conhecimentos eles foram passados por tradição oral, tá? Então chegaram a grandes sociedades depois, Índia, Pérsia, e foram sendo distribuídas e algumas técnicas foram perdidas, mas não existia uma técnica para você sair do corpo, existia toda uma ritualística envolvendo o processo. Você não tinha um nome, saída fora do corpo ou qualquer outro que substituísse, você tinha toda uma ritualística, iniciação, tudo isso. Lá dentro tinha um componente da projeção consciente, mas eles buscavam outros contatos com os deuses, certo? E eles conseguiam sair fora do corpo. Então trago aqui alguns exemplos de pessoas que saíam fora do corpo, a partir dos relatos que são colhidos. Então Hermótimo de Clazomene, ou às vezes é escrito como Clazômenes, é uma cidade, Clazomene é uma cidade da Grécia, certo? 5 ou 10 quilômetros de Atenas. E esse filósofo, ele conseguia entrar em transe e sair do corpo. Tá? Pitágoras traz relatos de Hermótimo, que fazia esse procedimento. Ele saía do corpo e buscava investigar a natureza da morte. Então ele já queria entender como era a natureza da morte. E a partir deste fenômeno, este filósofo também conseguia prever alguns acontecimentos, porque ele via isso acontecendo. Então, inclusive, ele morreu de uma forma muito trágica, porque ele estava em transe, e tem 2 versões da morte dele, que é justamente a esposa, que não gostava que ele entrasse em transe e tudo mais, e tacou fogo nele quando ele estava lá dormindo. Mas uma outra história, que parece ser a mais verdadeira, é de alguns inimigos que se aproveitaram desse momento e queimaram ele. Tá? Então teve esse fim trágico. E Pitágoras também tinha essa capacidade de sair fora do corpo, além de tudo aquilo que a gente já conhece, né, que fundamentou a filosofia, a ciência que a gente conhece, que vocês estudam isso aqui. Mas pesquisem sobre Pitágoras, vocês vão ver as capacidades que ele tinha. Tá? Ele era um grande homem e um grande parapsíquico, tá? Porque ele produzia vários fenômenos, não apenas a projeção consciente. Inclusive ele tinha rememorações de vidas passadas. Tá? Ele relatava vidas passadas. Então tem um episódio que ele, andando pelas ruínas de... não sei agora, não lembro disso, se foi Troia, acho que foi Troia, e ele se deparou com um escudo, né, preso lá nas pedras, e ele começou a chorar e as pessoas começaram a perguntar o que tinha acontecido com ele, né, o que era, por que ele estava chorando. E ele relatou que ele foi ciclando, ele falou o nome lá, entendeu, de um soldado, e usou aquele escudo era dele. E as pessoas não acreditaram, achavam que ele estava louco, e aí ele falou que estava um nome escrito, entendeu, atrás do escudo, mas o escudo não estava visível. Então eles removeram o escudo e de fato tinha um nome lá, pertence a, não lembro agora o nome, certo? Então são fatos interessantes de Pitágoras. Inclusive alguns afirmavam que ele era uma reencarnação de Hermótimo, certo? Então são boatos, certo? Não temos como comprovar isso, a gente é cientista, não é? Não tem como comprovar, são relatos e a gente vai utilizando para ver se tem lógica ou não. Epimênides também, no século ali, sexto antes de Cristo, também tinha capacidade de sair fora do corpo, de entrar em transe e conduzir o processo. Parmênides, Plutarco de Queroneia traz alguns relatos também, e Apolônio de Tiana.
Gente, se for pegar, nessa época, entendeu? Muitos filósofos tinham as grandes capacidades parapsíquicas, dentre elas a saída fora do corpo. A República de Platão, vocês vão ver isso no relato de um soldado, tá? De um soldado chamado ER, como se escreve, que também foi encontrado, dado como morto, e 3 dias depois ele volta relatando toda a visão dele lá no que seria o inferno. Tá? Então, isso é um fenômeno de experiência quase morte, EQM. Tá? Então, vários desses fenômenos ocorriam nesse período. Então, assim, isso mostra para vocês que projeção consciente não é moda, não é algo agora que a gente está, entendeu, aprendendo a fazer. Tá? Isso aí acompanha inerente ao ser humano. Isso é nosso, é uma capacidade do ser humano. Ela desperta a gente para outras realidades, mas até isso acontecer, ocorrem eventualmente, naturalmente, espontaneamente. A gente não consegue induzir. Hoje a gente já tem mais domínio desse fenômeno, mas antigamente ocorria dessa forma. Então, existia um templo na Grécia Antiga, que é o templo de Eleusis. Alguém conhece, já leu? Eleusis era uma cidade, e lá tinha um templo em que os gregos eles entravam lá e eles buscavam, a partir de algumas iniciações, eles buscavam o renascimento espiritual. Então era como se eles renascessem de novo. E essa sensação de renascer de novo, ela é muito relatada em quem está voltando de uma experiência fora do corpo. Então a gente deduz, tá? Não tem ainda como saber realmente, mas eles faziam projeção consciente ali naquele templo, a partir de algumas práticas de iniciação. Gautama também, aqueles fenômenos que ele relatava, a gente também infere que eram projeções conscientes e de corpo mental, certo? Atingir iluminação, tem que entender melhor que fenômeno é esse, certo? Podemos ter pessoas estudiosas desse assunto aqui, mas tem uma relação com a projeção de corpo mental, certo? E muitos atribuem ao estado púdico, porque realmente você se livra do corpo dos desejos. Então, ele traz essa realidade, claro, e depois tem todo o conhecimento que é criado em volta, não vou entrar aqui nos detalhes, apenas o fenômeno relatado. Alguns bíblicos, ali eu coloquei embaixo, Ezequiel, Apocalipse, Paulo de Tarso, aí entra então no processo religioso, de fato, sai do filosófico, e também vamos encontrar vários relatos projetivos ali, vários, que foi arrebatado de corpo físico ou não tem isso, né? Paulo não fala isso, fui arrebatado de corpo físico ou não. O que é isso? Ele está em dúvida de como ele saiu, porque ele sabe que o corpo físico ficou na cama. E Apocalipse é outro fenômeno interessante também de João, que traz rememorações de fatos que iriam ocorrer, são premonições. Isso é feito também fora do corpo. Quando você sai do corpo, você tem mais facilidade de voltar ou de ir para frente, certo? Não é voltar no tempo, é buscar memórias do passado e trazer e relatar aqui. Então, alguns tipos de projeções que indicam que pode ter sido uma rememoração de vidas passadas é quando a pessoa relata que teve um sonho que ela estava em um corpo com uma fisionomia que não era a atual. Ou era homem, ou era mulher, ou era mais velho, moço, mas era estranho para ele. E ele estava fazendo algo que ele parecia que conhecia o que estava fazendo. É um relato muito parecido, que indica uma projeção com rememoração de vidas passadas. Tem um termo técnico para isso, que é retrocognição. Tá? Vocês tiveram um pesquisador que trouxe, que escreveu sobre isso, retrocognições, que foi o Wagner Alegretti, né, que esteve aqui nesse auditório. Foi nesse auditório, não foi não? Foi em outro? No ano passado, mas foi em outro local, né? Mas foi aqui na MNB. Ok. Aí começa a surgir o período esotérico, ali do século XV ao XIX. Nesse período aí surgem alguns nomes. Começam a surgir bilocação, bicorporeidade, emancipação da alma, lá em 1848, que é a data que surgiu os livros de Allan Kardec, dando início aí ao Espiritismo. Tá? Então, antes disso, já tinha alguns nomes que eram tratados como bilocação física. Mas, enfim, o período esotérico com S,
significa um espírito da época de você esconder, ocultar. Então, era escondido, era hermético, era secreto, eram guardados, os conhecimentos eram restritos a grupos específicos. Isso tem uma relação com aquele período anterior, porque as pessoas saíam fora do corpo, mas não eram das religiões, elas eram perseguidas. Então, muitas pessoas foram perseguidas, ocorreram várias caças às bruxas, as pessoas não podiam desenvolver estes fenômenos se elas não eram da igreja. Tá? Se for da igreja, vira santo. Se não for da igreja, qualquer fenômeno desse era taxado como algo realmente associado a demônios, entendeu? A estas explicações que eram dadas pelas religiões. Então, o que aconteceu? Naturalmente, os fenômenos foram sendo guardados e restritos a pequenos grupos. Só que ocorreu um outro problema. As pessoas começaram a utilizar os fenômenos como mecanismo de poder nas sociedades. Porque quem tinha o fenômeno tinha o poder, porque passava uma ideia de que ela era escolhida, iniciada, ela tinha algo que não era comum aos outros. Então ela tinha algo a mais e ela detinha esse poder e usava. Então pegou alguns traços ali de maturidade das pessoas da época, que não sabiam lidar com o fenômeno, mas era natural. Era natural. O processo estava em amadurecimento. Então, a gente teve um grande prejuízo nesse período, por tudo isso, do conhecimento. O conhecimento ficou restrito. Tá? Muita coisa se perdeu, muita coisa foram mistificadas demais, certo? Então tinham muitos rituais estranhos, ainda hoje existem, certo? Vocês sabem que tudo isso ainda tem um pouquinho hoje, de cada um desse período aí. Então, mas naquela época tinham vários rituais esquisitos, estranhos, alguns produziam a saída fora do corpo. Eu lembro aqui agora de um livro de Lobsang Rampa. Alguém já leu sobre esses livros? Lobsang Rampa? Ele tem um livro lá chamado A Terceira Visão, em que ele, tem um ali que balançou a cabeça e leu. É o pessoal mais antigo, né, que lê esses livros. É o pessoal mais jovem aí, olha, tem na biblioteca. A gente tem uma biblioteca, tá? Especialista em livros de parapsiquismo e vários da década de 70. Tá bom? Visitem, podem ser emprestados os livros, tá bom? E vamos conhecer um pouco mais sobre esses pesquisadores, sobre essas personalidades. Mas Lobsang Rampa, ele resolveu desenvolver a sua terceira visão, certo? Então ele se reconheceu como um lama, foi viver lá com os lamas no Tibete, e lá ele buscou desenvolver a clarividência. E era um processo muito primitivo. Tinha que furar a testa, fazer um furo, botar erva, fazer todo um ritual, e aquilo inflamou, entendeu? Mas tudo bem, faz parte, tem que ser forte. Então ele passou lá algumas noites com aquele ferimento enorme na testa, para no dia seguinte ele acordar e falar que acordou, abriu a porta do terreiro e viu os mestres, entendeu? Então assim, ficou satisfeito. Mas era um processo muito assim de intrusão, um processo primitivo para desenvolvimento de parapsiquismo. E isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Desenvolver parapsiquismo tem que acompanhar de maturidade, não desenvolver por desenvolver. Então, por isso que alguns cursos nossos sempre vão ter uma parte teórica, assim, para abordar o assunto, refletir, debater, discutir, e depois vamos para a prática, certo? E vocês fazem esses debates, vocês promovem vários debates aqui, certo? A gente acompanha e estão de parabéns. Tem que debater, tem que refletir, conversar, não apenas se reunir e fazer uma prática, sem saber o que está mexendo, tá? Tem uma frase que eu gosto que não precisa conhecer o formigueiro sentando em cima dele. Tem coisa que você já sabe que não presta, tem coisa que você já olha e já deduz, isso não serve. Então a gente tem que ter esse senso crítico de descartar aquilo que de fato você já sabe que não serve mesmo, apesar de que a gente tem que buscar a própria experiência, não é? Olha aqui alguns exemplos do período. Aqueles nomes, bicorporeidade, emancipação da alma, começou a aparecer nesse período porque as pessoas começaram a escrever os relatos. Elas começaram a escrever e aos poucos foram publicando, mas ali já no final mesmo, tá, do século de 19. Então, ali tem século XVIII e mais para frente século XIX. Então, Emanuel Swedenborg, ele foi um clarividente sueco, ele era filósofo, teólogo, e ele escreveu um volume, 4 volumes de um livro,
que era um diário espiritualista, ele escreveu várias experiências fora do corpo. Ele dominava o fenômeno da experiência fora do corpo. Só que ele colocava a interpretação teológica, a interpretação mais religiosa que ele tinha, a inclinação mais católica. Então ele colocava essa interpretação nos fenômenos, mas não tem problema. Era um processo dele e o paradigma pessoal dele era religioso, ok? Mas ele trouxe isso e isso ajudou bastante as pessoas a entender, né, que o fenômeno existe, porque tinha os livros publicados, e quando você publica os livros, pronto, você começa a liberar o conhecimento, saindo desse período esotérico, tá? Reprimido. Você vai para um outro período, vocês vão ver isso mais para frente. Então, Balzac, escritor francês, também escreveu sobre experiências fora do corpo. Tá? Ele teve várias experiências e ele relata isso numa autobiografia dele, chamada Louis Lambert. Nele ele escreve que teve várias experiências e ele relata, inclusive, que essas experiências haverão de um dia de ser investigadas de forma científica. Então ele faz uma previsão, de certa forma, que é mais uma dedução. Ele sabe que aquilo ali é um fenômeno natural pelo qual ele passou e deveria realmente ser estudado por uma ciência. Tá? E hoje nós temos ciências estudando o fenômeno. Oliver Fox. Esse eu gosto particularmente porque faz parte de uma autopesquisa minha. Tá? Estou escrevendo um artigo, ainda está em fase de finalização, em que eu busco desenvolver um treino para a pessoa promover uma decolagem lúcida, ou seja, a saída com lucidez. Nós chamamos de decolagem a fase inicial em que você sai do corpo. Depois tem outras fases, mas essa é primordial e é o que a gente julga ser mais importante, tá? Porque ela mostra para a pessoa que ela domina o fenômeno. Então, eu estou escrevendo um artigo justamente elaborando algumas hipóteses e eu li bastante sobre esse autor aqui, o Sylvan Muddle, que neste livro utiliza vários dos experimentos de Oliver Fox, que viveu naquele período, 1885. Então, quem quiser entender um pouco mais de técnicas, como elas surgiram nesse período, entendeu? Sugiro de ler esse livro aqui, conhecer um pouco mais. Tá? Sylvan Muddle, Projeção do Corpo Astral. Então, a partir dessas experiências, a gente começou a ter livros, então, divulgados. Oliver Fox falou das suas experiências, foram publicados alguns relatos, alguns artigos, tá? E a partir daí fomentou, então, um período diferente, um período mais aberto do conhecimento. Tá? E esse período avança para o período esotérico. E o período esotérico, que é um período esotérico com X, ele é aberto, é a abertura do conhecimento. Tá? Então, esse é o período interessante, a fase livresca da projeção consciente. Vários livros começaram a surgir de relatos e as pessoas falavam como faziam. Então, algumas técnicas surgiam aqui e ali. Então, é natural a gente pegar um livro, muitas vezes, Viagem Astral, e você lê o livro inteiro e não encontrar nenhuma técnica. A pessoa fala das experiências, mas não fala como fez. Isso era muito natural nesse período aqui, esotérico. Mas tudo bem, isso fomentou outras pessoas a escreverem as experiências e um grande clássico que nós temos é de Robert Morrow. Esse é o Viagens Fora do Corpo. Tá? Esse aqui é um precursor mesmo, porque ele traz as técnicas, ele mostra como ele fez. Vocês já ouviram falar de estado vibracional? Algumas pessoas sim. É uma técnica que leva a gente a uma condição de aceleração daquele corpo energético do qual eu falei lá no início. Acelerando as frequências daquele corpo energético, a gente consegue soltar o corpo extrafísico, ou o corpo astral, como vocês queiram. Soltando aquele corpo, você consegue sair do corpo físico. Você sai do corpo. Então, o EV é uma técnica para a projeção consciente. Tá bom? Se der tempo, a gente pratica, faz aqui uns 5 minutos, certo? De mobilização dessas energias para vocês tentar sentir um pouco isso, certo? Com ele, se der tempo, a gente faz, tá bom? Então, o Robert Morrow trouxe a realidade do estado vibratório, mas antes ele começava a relatar que sentia uma vibração quando ele acordava no meio da noite.
E isso indicava que ele teria uma projeção com facilidade. Então se tornou um sinal precursor da projeção. Então quem acorda de madrugada sentindo o corpo todo vibrando de forma vertiginosa, mas sem causar dor, é um estado vibracional. E quem acordou assim, provavelmente teve uma projeção depois. Ou ficou naquela catalepsia projetiva. É o nome para aquela paralisia, tá? Catalepsia projetiva. É a pessoa que ou está saindo do corpo e despertou a consciência, ou ela está acabando de voltar de uma projeção, mas não encaixou direito e despertou a consciência antes do processo do corpo físico voltar, né, à sua condição de vigília. Aí ela acorda, só que a consciência que acorda, o corpo físico não. O corpo físico está com as ondas ainda, talvez em delta ou teta, mas ela ainda não retomou o seu controle motor. Por isso que dá aquela catalepsia projetiva desesperadora que as pessoas têm. Se elas souberem como lidar com aquilo, elas podem ou voltar naturalmente ou ter uma nova projeção. Então é uma oportunidade para sair do corpo. E ela vem acompanhada desse estado vibratório, eu falei, que surgiu a partir das técnicas relatadas por Robert Monroe. A partir daqui, várias outras técnicas de estado vibracional foram propostas. Tá? O propositor da projeciologia é o professor Valdo Vieira, alguns já devem conhecer. Ele propôs essa técnica, certo? Sistematizou, ele não inventou, certo? Ele adaptou, sistematizou e ela é utilizada hoje em todos os eventos que a gente realiza, porque a gente percebe que ela é uma manobra principal para qualquer outro tipo de fenômeno. Um outro fenômeno, clarividência. Não preciso nem explicar o que é clarividência, é muito comum, não é? Capacidade de ver espírito, capacidade de ver uma dimensão espiritual ou dimensão extrafísica. Então a gente tem um livro que tem essas técnicas, clarividência. Quem está colocando o nome no papel que está circulando aí, eu vou sortear esse livro hoje, tá? Assim como mais 2 livros aqui. Tem umas revistas científicas com vários relatos de projeções e pesquisas realizadas, tá? De pessoas que buscaram desenvolver a projeção. Isso aqui é o Homo Projector, uma revista científica do IPC. E essa daqui é especialmente do Congresso Internacional de Projeciologia, tá? Que foi realizado em 2014. Eu tenho 2 aqui, vou sortear também. E por último eu vou sortear esse Projeções da Consciência também para vocês, tá? E aqui tem vários relatos do próprio professor Valdo Vieira, tá bom? Isso aqui é excelente como técnica projetiva. O relato, ele está em 2 ou 3 páginas, aí vem outro relato. Então é interessante porque você consegue ler rapidinho uma experiência dele. E aí você pode pegar e ler antes de dormir. Isso, diariamente, vai saturar sua mente com a ideia de projeção. O resultado que a gente percebeu é que isso induz a pessoa a ter saída fora do corpo. Tá? E é a técnica da saturação mental projetiva. Então isso aqui podem tirar proveito, mas podem ler outras técnicas, tá bom? Como Robert Monroe e vários outros aí. Mas enfim, essa turma toda então inaugurou o período livresco, o período da abertura do conhecimento. E aí a gente entra numa fase agora interessante, que é a fase laboral. Essa fase laboral é uma fase em que a parapsicologia se interessou pelo fenômeno.